autoridades civis. Tá dando para ouvir legal? Sim, sim. Introdução. A autoridade civil é constituída para promover o bem-estar da população. Não é para ser temida por aqueles que fazem o bem, mas sim por aqueles que não cumprem as leis e regras para a boa vivência em sociedade. Em Romanos 13:3. São consideradas autoridades civis: presidente, governador, juiz, senador, ministro, prefeito, vereador, policial, delegado e bombeiro. Eles são os governantes, guardiões naturais do nosso bairro, cidade, estado e nação. Isto é, são pessoas que Deus designou para que cuidassem de nós, em Romanos 13:1. Amém. Então hoje nós vamos falar sobre honra às autoridades civis. E aí é importante destacar que nós vamos ter agora mais 3 aulas falando só de autoridades. Por quê? Lá em Mateus 10, 40, 42, não sei se vocês se lembram, mas ele fala assim, ó, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim, Jesus. Quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou, que é Deus. Né? E aí ele diz na sequência, quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá, isso aí, receberá galardão de profeta. E depois, quem recebe um justo, né, no caráter de justo, receberá galardão de justo. E até o desses pequeninos, né, se você dá para ele um copo de água, nem que seja um copo de água fria, você não ficará sem a sua recompensa. Tem duas coisas que a gente precisa entender dessa passagem de Mateus 10, 40 e 42. Tá? 3 coisas, na verdade. Primeira, o fluxo da honra. Eu já expliquei. É o ciclo. Lembra que eu falei do interruptor de acender a luz que fecha o circuito para você receber recompensa? Quando você identifica aquele que Deus enviou e você honra, recebe ele, você acessa a recompensa que Deus tem preparado para você através daquela pessoa, sabendo que aquela pessoa pode ou não ser o seu pastor, pode ou não ser o seu líder, pode ou não ser o seu pai, pode ser até o caixa do supermercado da padaria que você foi comprar pão hoje. Né? Deus escolhe, Deus te abençoa, né? Lembra que eu falei, Deus te dá aquilo que você deseja, mas embrulha num pacote. Esse pacote são as pessoas que ele envia, num pacote que você não está esperando. Por isso que a gente precisa ter sensibilidade em relação a isso. Segundo ponto, existe uma hierarquia. Existe uma hierarquia. Ele fala de profeta. Quando ele fala de profeta em Mateus 10, 40, 42, e a palavra usa muito o conceito profeta, nós vamos entender que profeta é autoridade. Tá? E aí nós vamos expandir esse conceito de autoridade para outras esferas. Para outras esferas. Então, quando eu falo profeta em Mateus 10, 40, 42, entenda-se que eu estou falando de autoridade. E aí, quais são as esferas de autoridade? São pelo menos 4. Autoridade civil, que a Regiane acabou de ler, né, que são os governantes, presidente, deputado, prefeito, senador, bombeiro, policial, juiz, guarda municipal, agentes públicos, então os agentes sanitários, os agentes de saúde que estão aí fazendo a fiscalização da dengue, que estão aplicando a vacina, todas essas pessoas são autoridades civis, de certa forma. Mas o cara não tem o cargo, ele não é o secretário da saúde, não importa. Se ele está debaixo do governo, do município, do estado, da nação, ele é uma autoridade civil. Tá? O cara lá do fórum, a pessoa lá do fórum, se ela estiver debaixo desse contexto, ela é uma autoridade civil. Tá? Então entenda isso. Primeiro ponto, essa é a primeira esfera. Segunda esfera, autoridade social, nós vamos falar na aula que vem. São os patrões, os professores, os gerentes, os supervisores, os chefes. Então todas aquelas pessoas que têm uma liderança, né? Que têm pessoas abaixo que elas cuidam e determinam. A terceira esfera, autoridade familiar, ou autoridade doméstica, que são os pais, o pai e a mãe em relação aos filhos, e o marido em relação à esposa e aos filhos como sacerdote do lar. E quarta esfera, a autoridade eclesiástica, que são as autoridades da igreja. Então, nós vamos falar nas próximas 4 aulas, contando com essa, de 4 esferas da autoridade e como nós podemos honrar cada uma delas. Porque cada esfera dessa tem uma recompensa. Assim como o profeta, né, honra o profeta no caráter de profeta, recebe recompensa de profeta, se você honrar o pai e a mãe, existe uma recompensa para isso. Se você honrar o seu chefe, existe uma recompensa para isso. Se você honrar o presidente, prefeito e as autoridades civis, existe uma recompensa que nós vamos falar hoje. Amém?
Então, primeiro ponto, fluxo. Segundo ponto, as esferas de autoridade. Terceiro ponto, a hierarquia. Nós acabamos de falar no resumo da aula anterior que existe uma hierarquia no reino. E em Mateus 10, 40 a 42, a palavra está mostrando essa hierarquia. Qual é a hierarquia? Ele começa, se honra o profeta, no caráter de profeta. Depois ele fala, honra o justo. Quem é o justo? O justo é o que está no mesmo nível que eu. Entendeu? Então você dentro da sua empresa, como funcionário, os teus colegas de trabalho estão no mesmo nível que você. O teu patrão é a autoridade. Se você é gerente e tem outros gerentes dentro da sua empresa, você está no mesmo nível que eles. Os seus subordinados são pequeninos, né? Para quem é pai, para quem é esposo, a sua esposa ela é pequenina, porque você é sacerdote do lar, você é quem responde, né? Não quer dizer que ela é menor, mais fraco, que não tem a autonomia ou capacidade, mas você responde pela sua casa. Amém? Tá claro isso? Então perceba que a palavra está mostrando que existe uma hierarquia do reino dentro do reino de Deus. Profeta, autoridade, justo no mesmo nível, pequenino que está abaixo, que é necessitado, aquele que carece da nossa ajuda. E como honrar as autoridades civis? Agora vamos falar especificamente sobre as autoridades civis. Como honrar as autoridades civis? Ramos, você pode ler para nós lá na apostila? Lá no ponto número 1? Então, com honrar as autoridades civis. O apóstolo Pedro disse em 1 Pedro 2,17, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Amém. Neste primeiro... Aí? Amém. Pode continuar. Neste primeiro nível de autoridade, vamos assemelhar este versículo com 1 João 4,20. Essa associação valerá para todas as autoridades no decorrer do estudo. É como se o texto estivesse dizendo: como você pode dizer que honra a Deus a quem não vê, se não consegue honrar a autoridade do presidente ou do prefeito que você vê? O texto fala de honrar ao rei. Em 1 Timóteo 2, fala dos reis e todos que estão em eminência. Então vejamos como podemos honrar as autoridades civis. Amém. Lá em 1 João 4,20 está dizendo assim, ó. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? E aqui nós estamos fazendo uma associação com 1 Pedro 2,17. 1 Pedro 2,17, Pedro está dizendo, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Qual é o contexto dessa passagem? Só para você entender. Essa passagem aqui, ela está acontecendo bem no momento em que Pedro vai preso pelo rei. Ele está mandando honrar o rei. E esse mesmo rei foi o rei que matou Tiago, o irmão dele, né? O parceiro dele. Então o rei mandou matar Tiago e logo na sequência mandou prender Pedro. Essa é a passagem que Pedro está na cadeia e o povo está lá na casa clamando e aí a cadeia se abre. E Pedro sai, chega na casa lá, os caras acham que é uma alma penada. Fala, como assim você estava preso? Entenderam? É nesse momento que isso aqui acontece, nesse contexto. Mas perceba que ainda assim, mesmo diante de toda acusação, de toda perseguição, Pedro está dizendo o quê? Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Quem é o rei? O governante do momento ali. Né? Ou seja, mantenha a honra, independente da perseguição, independente daquilo que está sendo feito. Se ele está certo, se ele está errado, mantenha a honra. Continue orando. Né? E aí a gente vai agora ali no ponto número 1. Abram lá em 1 Timóteo 2. 1 Timóteo 2, 1. E eu vou pedir para o Giovanni, se o Giovanni pode ler para nós. Timóteo 2, versículo 1. versículo 1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas e orações, intercessões, ações de graças
em favor de todos os homens. Amém. Pode ler o próximo versículo. Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Amém. Então aqui tá uma chave, né? E ao longo do curso vocês vão ver várias chaves, tá? Entendam que nem sempre uma chave, no reino de Deus acontece muito isso, tá? Eu tenho certeza que você tem uma chave aí da sua casa, né? Você tem a chave da porta da sua casa, ok? Essa chave, ela abre a porta de entrada da sua casa. Se você for tentar abrir a porta do seu quarto com a chave da porta de entrada, ela não vai funcionar. Vai? Não vai. Mas no reino de Deus não funciona assim. Então, quando você pega uma chave no reino de Deus, essa chave ela abre portas. Ela não abre uma porta, ela abre portas, tá? Entenda isso, guarda isso no seu coração, porque ao longo do curso nós vamos falar muito sobre isso, tá? Então, o que está acontecendo aqui? 1 Timóteo 2:1-2, você está recebendo uma chave. Para que é essa chave? É para você acessar o princípio de honra à autoridade civil. E aí ele está falando assim, o que eu devo fazer? Eu devo orar e interceder. Por quem? Pelos governantes. Para quê? Para que você tenha uma vida tranquila. Então, ao invés da gente... ele diz aqui, né? O verso 1 diz que devemos orar e interceder. Sendo que orar é colocar os governantes em sua oração abençoando, pedindo a proteção e direcionamento para o seu trabalho. Interceder é mais profundo. É intervir, é suplicar, é rogar, é insistir, é pedir, buscar, bater, conforme Mateus 7, 7 e 8. Né? É não desistir. Ao interceder pelos nossos governantes, podemos ter uma vida mais feliz e tranquila. Então, não é só você orar, né? Mas é você estar em constante intercessão pelo seu município, pelo seu estado, pela sua nação, pela nação de Israel, porque a palavra diz, a Bíblia diz que nós devemos orar pela paz em Israel, né? Que essa é uma direção bíblica que a gente recebe, mas que você esteja em constante intercessão. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Você intercede pela sua família? Intercede, né? Você intercede pela sua casa? Intercede, né? Você intercede pelo seu trabalho? Você intercede lá, Ramos? Toda vez que você chega lá no seu salão, você intercede? E onde é que essas coisas estão firmadas? Fisicamente falando, onde é que esses negócios estão firmados? Onde é que a sua casa está firmada? Aí eu te pergunto, você firma a tua casa no meio de um território onde há turbulência, onde há um furacão, onde há tempestade, onde há inundação. Por mais ela está firmada, ela está firmada. Mas o que Deus está trazendo para nós aqui? Ele falou assim, ó, além de interceder pela sua casa, pela sua família, pelo seu trabalho, interceda pelo seu território, interceda pela sua cidade, interceda pelo seu estado, interceda pela sua nação, porque é onde você está. E aí, às vezes, você vai precisar fazer menos força, você vai viver uma vida mais tranquila. Porque às vezes o problema não está dentro da sua casa, o problema está fora. A sua casa está firme, mas quando você precisa sair para fora, você entra em confronto, entra em conflito. Está fazendo sentido o que eu estou falando aqui? E às vezes passa batido. E como é que a gente intercede pelo nosso território? Intercedendo por aqueles que lideram o nosso território. Porque existe um governo, né? Deus instituiu autoridades para interceder. Por isso que você precisa orar e precisa interceder. Agora, olha como é que se conecta com a aula passada. A aula passada nós falamos que a autoridade você precisa dar obediência e submissão. Como que você consegue orar ou até mesmo interceder por um governante, por uma nação, por uma cidade, se você não está debaixo da mesma missão que os governantes? Se você não sabe nem quem são. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se você não conhece, Malemar conhece o presidente, se você não conhece o ministro, quem é o ministro da saúde hoje? Que está cuidando dessa confusão que está o nosso planeta, no nosso caso aqui, no nosso território. Quem é o ministro da saúde? Ah, mas o ministro da saúde está envolvido em escândalo. Lembra que eu falei aula passada?
Eu não honro ele pelo que ele faz, eu honro ele pelo que ele é. Se ele está metido em confusão, esse problema é dele, ele vai se haver com Deus. Eu vou interceder porque esse cara está na frente, esse cara é à frente, ele é... Lembra, quando Salomão pede para Deus sabedoria, Deus aparece para ele, né, e fala assim, o que você quer, Salomão? Pode pedir o que você quiser. Ele fala assim, ó, eu quero sabedoria. Muita gente sabe que ele pediu sabedoria, mas para que ele pediu sabedoria? Quem sabe aqui? Para saber administrar o povo de Deus, não é? Quase isso. Exato. A frase é, me dê sabedoria para que eu saiba entrar e sair diante do povo. E aí eu te pergunto, se a gente intercede por um cara como esse, o que vai acontecer? Deus vai tocar no coração dele, tá? Abra lá em Provérbios 21. Vocês vão ver o que eu estou querendo dizer com isso. Vou provar na palavra, tá? Provérbios 21. Claudinei, você pode ler para nós? Tá, Claudinei. Tô identificando aqui, eu tô localizando minha Bíblia, não tem ela não marca. Ah, tudo bem. Não tem problema não. Ô Ramos, você lê para nós? Pode deixar, Claudinei, fique em paz. Você quer o Provérbio 21? Qual versículo? Todo? Versículo 1. Tá. Como ribeiros de águas é o coração do rei na mão do Senhor, para onde quer que o inclina. Mais um? Não, só esse. Olha o que ele está falando aí. Ele está falando que o coração, o que é na mão do Senhor, o coração do rei? É como o quê? É como um ribeiro de água. O Senhor faz o que ele quiser. Só que assim, se eu que estou aqui, dentro do território, eu estou sentindo, eu estou vivendo, se eu não clamo ao Senhor, o Senhor pode entender assim, tá tudo bem, né? Não tem ninguém reclamando, o pessoal só reclama dele, mas não pede nada para mim. Vocês estão entendendo? Então, em vez da gente reclamar do governante, em vez da gente criar uma crítica, em vez da gente ficar fazendo essas panelinhas ou ficar batendo panela na janela, nada contra protestar. Quer protestar, protesta, né? Mas a pergunta é, o que isso vai gerar de resultado na vida, na sua vida, na sua nação, na sua cidade, para o presidente lá? O que vai gerar de resultado? Nada. De novo, é distração do diabo para deixar a gente estagnado. Só isso, né? Agora, em vez de bater a panela, por que você não intercede pelo presidente? Por que você não usa aqui, ó, declara Provérbios 21:1. Fala, Senhor, o Senhor muda a cabeça e o coração do rei, assim como muda o fluxo do rio. E nós precisamos que esse cara mude a visão dele. Que esse cara altere o pensamento dele. E nós vamos interceder aqui para ele que ele tenha uma visão diferente. E eu tenho certeza que as coisas começam a acontecer. Mas para isso, você precisa ter claro que você faz parte do território. Esse território é seu. Esse território não é do... a nossa cidade não é do Sérgio Onofre. Não é dos vereadores. A cidade é nossa. Nós temos parte nessa cidade. É terreno nosso. Se você tem terreno mesmo, você não mora de aluguel, mas tem uma casa própria aqui, é terra sua. Você é governante junto com eles, só que eles foram definidos para liderar o terreno. Entende? E aí você precisa interceder por isso, assim como você intercede pela sua empresa. Não deixe de interceder pelos líderes. Tá fazendo sentido o que eu estou falando aqui? Então, primeiro, precisamos orar e interceder para que a gente possa ter uma vida mansa e tranquila. Para orar e interceder, eu preciso ter submissão. O que é submissão? Eu preciso de estar debaixo da mesma missão, eu preciso conhecer, né? E aí conhecer leva tempo, você precisa investir tempo, você precisa estudar, você precisa saber o nome das pessoas, né? Quem é o vereador, né? Quem são os secretários aqui do município? Quem são os vereadores? Quem é o prefeito? Você precisa decorar o nome de todo mundo, né? Mas tem que saber quem são os ministros, quem são as pessoas que influenciam hoje, né? No governo, da nação, do estado, do seu município, que pode influenciar você. E é por isso que vocês têm que orar.
Porque eu tenho certeza que você ora pelos seus pais, você ora pelos seus filhos, você ora pelos seus funcionários que estão perto de você. Lembra lá a passagem? Como é que você vai dar conta de honrar a Deus que você não vê, se você não consegue honrar nem ao prefeito que você vê, né? Você não consegue honrar o presidente que você vê, que é a autoridade que ele instituiu. Aí volto lá em Mateus 10, 40, 42. Honra o profeta, honra a autoridade no caráter de autoridade. O que você vai receber? Galardão de autoridade. Amém? Amém. Beleza. Muitas vezes a gente esquece de orar pelos nossos governantes porque eles estão distantes de nós. Eu oro pelo meu pastor que está perto de mim, que está me dando assistência, e às vezes esqueço de orar pelo meu prefeito, que está me dando assistência, mas eu não estou vendo. Porque existe uma assistência. Entenda, gente, ó, é muito simples, tá? E é muito simples da gente ver quando falta, a gente só consegue perceber a assistência do município, vamos falar a nível de município que é melhor, né? A gente só consegue ver a assistência do município, do governo, da nação, quando nos falta. Vocês lembram há uns 2 anos que teve uma crise lá no Ceará por conta da polícia? Não sei se vocês lembram disso. Que a polícia fez uma greve geral lá e virou um caos, As pessoas não conseguiam... Hã? Isso aí. Isso aí. Então assim, ó, virou um caos. Os bandidos saíram pra rua, saqueando, destruindo loja, abrindo, mas fazendo um regaço. Por quê? Porque não tinha polícia. Não tinha polícia. Você quer ver outro negócio que a gente consegue ver a assistência do município? Fica ó, 3 dias, não precisa ser mais, 3 dias sem coleta seletiva de lixo, sem coleta de lixo. Você vai ver o caos que vira a cidade. Vira um caos. Por quê? Porque a sujeira domina. Então, esse é o tipo de coisa que a gente não vê. Por quê? Porque é rotineiro. Né? Mas a gente não pode esquecer que isso acontece. Entende? E quando você percebe e é grato pela coleta de lixo que está passando na tua casa, né? Quando você honra até mesmo esse cara que é um funcionário público, que é uma autoridade instituída por Deus, existe algo poderoso ali. Você está identificando, né, que há um governo que está sendo estabelecido sobre você, que você honra, você respeita aquilo. Amém? Muito bem. Segundo ponto, está na outra página da apostila. Ser grato por todas as autoridades. Suelen, você pode ler para nós? Posso sim. Ser grato por todas as autoridades. 1 Timóteo 2, 1 ao 2. A gratidão é uma forma de louvar a Deus. Então agradeça a Ele o país que moramos, os governantes que temos. Isso nos garante uma vida quieta e sossegada. Verso 2. Ao valorizar as bênçãos encontradas, encontramos mais alegria e motivos para sermos gratos a Deus. Por outro lado, a ingratidão destrói a alegria, mesmo quando somos muito abençoados, porque centra a nossa atenção apenas naquilo que não temos, ao invés de ver tudo que Deus já fez por nós, gerando grande insatisfação. A Bíblia nos ensina que temos que agradecer em todo o tempo. Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Gratidão em tudo, nas horas alegres e nas difíceis também. Amém. Então aqui é uma orientação, né? Nós precisamos exercer a gratidão. É aquilo que eu falei. Às vezes a gente não percebe que a coleta de lixo... Às vezes o cara recolhe o lixo e, esquece um saco, você fica puto da vida, reclama, né? Ou às vezes a tua rua ficou um pouco suja ali, que o pessoal passou varrendo, ou qualquer outra coisa. A luz da tua rua está apagada, né? Assim, e aí você... Em vez de você agradecer por tudo que você tem, você olha só naquele ponto que não tem, né? Não estou dizendo que é uma maravilha. Não, tem coisa que precisa melhorar? Tem. A gente precisa exigir? Precisa. A gente precisa pedir dos nossos governantes para que eles cuidem da nossa nação, para que eles cuidem da nossa cidade, para que eles, né, tenham a manutenção. Mas a gente precisa exercer a gratidão. É necessário que você reconheça, né, que existe coisas que estão sendo feitas. Não deixe de questionar, nem de se posicionar, mas reconheça que existe coisas que estão sendo feitas. Tá? E nós vivemos numa nação extremamente próspera.
abundante, poderosa, bonita, né? Farta, em todos os sentidos, nos sentidos ambientais e também nos sentidos culturais, né? Nós não temos perseguição aqui por conta da nossa religião, em detrimento a outros países, né? Nós não temos aqui uma cultura ou um governo que é ditador, como existe em outros países, que manda você fazer determinada coisa, que não deixa você comprar determinada coisa. Existe isso, tá? Eu tive a oportunidade de conviver 30 dias na Europa, em 2015, e eu convivi com pessoas de vários países. Eu fui fazer uma imersão no idioma. E, assim, 2015 a gente já tinha rede social e tudo mais, e tinham chineses lá. Jovens, eram todos jovens, né? E tinham chineses. E os chineses não sabiam o que era, eu não sei se é WhatsApp, Facebook, eles não tinham, eles não sabiam o que era. Porque lá não pode usar. Lá não pode usar. Simples assim. O governo não deixa usar Facebook. Não tem que usar Facebook. Facebook não entra lá. É mais ou menos, era alguma coisa assim, sabe? E aí eles estavam todos fascinados lá, porque foram para a Europa e tinham acesso, né? Compraram o celular lá e começavam a usar. Então, por que às vezes a gente não consegue perceber? Porque para nós, a nossa vida é uma vida muito boa. Tá? Parece que não, mas é, viu, pessoal? A gente só olha assim, porque a gente paga muito imposto, porque a vida é difícil, porque não sei o quê, porque desemprego. A gente não olha as coisas boas. Então nós precisamos fazer esse exercício de gratidão. E por último ali, terceiro ponto, né? Fechar a boca para murmuração e crítica. Isso aqui é muito, talvez é a coisa assim mais, se só isso aqui você fizer, você já vai ajudar a gente um monte no reino de Deus. Abra lá em Atos 23, não precisa nem abrir não, Atos 23, 1:5, eu vou contextualizar para vocês. Aqui, essa história está se passando quando Paulo é preso, né? Paulo já está convertido, Paulo já está pregando, né, o evangelho de Cristo, e aí Paulo é preso pelos sacerdotes, pelos mestres da lei, e ele vai lá no templo e eles vão atacar ele, vão acusar ele, e num determinado momento alguém dá um tapa na cara dele. E esse tapa é dado por ordem do chefe, do líder do local, né? E Paulo, ele se revolta, assim, ele fala lá um termo que é parede branqueada, ele fala só parede branqueada, é como se tivesse dado um xingo pro cara, né? E aí alguém sopra, na verdade Paulo estava sendo testado, e alguém soprou para Paulo lá na hora, falou assim, esse é o sacerdote mor aqui da casa, ele é o governante aqui do local. E na hora Paulo fala assim, opa, me desculpa, porque independente daquilo que foi feito, eu não tenho direito de falar desse jeito com você. Ele fala assim, né? Eu não tenho direito de te criticar porque você é uma autoridade estabelecida. Né? Então, por mais que tenha acontecido alguma coisa, eu preciso respeitar. E aí o texto da apostila aqui diz assim, quando murmuramos e criticamos nossos governantes, as portas da prosperidade se fecham, tanto para nós quanto para o setor que eles atuam. Há um impedimento no reino espiritual para que o reino de Deus avance também. Quantas manifestações de revolta, resistência partidária que só trazem maldição e condenação para o povo. Então, de novo, né? Quer fazer, eu não sou contra, tá? Se quiser ter partido, ok. Se quiser fazer manifestação, ok. Não é isso que a gente está discutindo aqui. Mas você precisa se perguntar, o que isso vai agregar de valor? Como que isso vai resolver? Como que essa minha atitude vai resolver? Né? Ela vai ter benefício? Vai. Então faça. Se você estiver em paz com Deus, faça. Né? E aí ele fala aqui, quantas manifestações de revolta e resistência partidária que só trazem maldição e condenação para o povo. Romanos 13:2. Por isso, quem a autoridade resiste, ali na apostila está escrito potestade. Tá? Entenda que potestade é uma classe de autoridade, só para ficar claro, né? Porque geralmente potestade no nosso linguajar crente tem a ver com um demônio, né? Tem a ver com demônio, as potestades, as hostes espirituais, né? Os dominadores do ar, tem uma passagem que fala isso. Mas potestade, no significado, ela significa autoridade, que de certa feita os demônios também têm, né?
Então entenda isso, quando ele está falando aqui potestade, mas se quiser, né, circular e escrever autoridade em cima, potestade aqui é no sentido de autoridade. Então ele diz lá, por isso quem a autoridade resiste, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Então a gente já falou disso na aula passada, estamos falando aqui de novo. Então cuide, esteja debaixo da mesma missão. Entenda o propósito do governante, do prefeito, né? da pessoa que você tem como autoridade sobre a sua vida, civil, para que você esteja debaixo da mesma missão. Não quer dizer que você precisa concordar 100% com ela. Mas assim, ore por ela, né? Em vez de você ficar querendo causar confusão, porque confusão não é de Deus. Então ore, interceda por ela, questione, né? Sugira, faça algo diferente, né? Porque hoje o que as pessoas mais sabem fazer é criticar. Aí quando você fala, o pastor fala muito isso, o pastor Éder, né? Ele vai dizer, a pessoa vem aqui e fala para mim, vou pegar o Ramos aqui de novo para Cristo aqui, ó, do louvor lá, né? Não é assim, Ramos? Às vezes a pessoa chega e fala assim, pô, mas hoje o louvor tava meio fraco, né? O som tava meio esquisito e não sei o quê. E eu chego pro pastor e falo, pô, pastor, o louvor não tá meia boca, né? Não tá legal. E aí o pastor fala, mas tá, e aí? Me dá uma sugestão então, já que tá ruim, o que você pode fazer para ajudar? Nós estamos aqui, né? O que a gente pode fazer? Mas não, a pessoa ela quer saber de falar que tá ruim. Ela não quer contribuir. Então é exatamente aqui, esse é o ponto. Cuide para você não virar um murmurador, para você não virar um crítico, para você não virar um acusador, para você não ficar tomando partido. E saiba, pessoal, o diabo vai colocar pessoas no seu caminho, né, na roda dos seus amigos, para induzir você a fazer isso. Para induzir você a falar mal, para induzir você a criticar, para induzir você a acusar que tem coisa errada. Né? Cuide com isso. Cuide com isso porque você pode estar impedindo o fluir de Deus, seja na sua cidade, no seu estado, na sua nação e seja na sua própria vida. Amém? Como os governantes muitas vezes estão distantes de nós, a nossa forma de honrá-los é tendo palavras de gratidão pelo governo deles, frases que os abençoam. Como tem sido a sua atitude em relação a isso? Então agora para a gente refletir aqui nos minutos finais, como que tem sido a sua atitude em relação a isso, né? Você tem estado aflito por alguma situação sua, do governo, do seu município, do seu estado, né? Às vezes você está aí sofrendo, você está revoltado porque você não chegou à sua vez da fila da vacinação, né? Enquanto você deveria estar agradecendo porque a gente está conseguindo fluir com relação à vacinação, né? E aí eu sempre gosto de mencionar Filipenses 4:6. Se você estiver insatisfeito, se você estiver angustiado com alguma situação, abram lá em Filipenses 4:6. Vocês vão ver que é uma orientação que fecha todos esses pontos que nós estamos falando aqui. De orar, interceder, de ser grato, né? De evitar a murmuração. Filipenses 4:6. Pode ler para nós, Giovanni, por gentileza? E pela súplica, com ações de graça. Amém. Então, ó, existe uma lógica aqui na orientação que Deus está dando em Filipenses 4:6. Ele diz assim, ó, não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, se você tem andado ansioso por alguma resposta, algum processo que você tem de liberação da prefeitura, alguma situação em que o município, os governantes, o prefeito, o governador, o presidente, né, às vezes não é com você especificamente, mas é com o povo, né? Você está sofrendo aí, seja reforma tributária, seja vacinação, seja essas CPIs que tem um monte aí, ou para a sua vida pessoal, você quer uma orientação para tudo, né?
Não andeis ansiosos por coisa alguma. Então a primeira coisa, se você está ansioso, sofrendo, né, está angustiado, está nervoso, confesse isso como pecado. Primeiro ponto. Segundo ponto, coloque diante de Deus com orações e súplicas. Oração é você pedir, súplica é você interceder, você, né, pegar firme mesmo, falar, nós precisamos disso, vamos lá, e você permanece naquilo. No final, existe uma terceira orientação, que é com ações de graças. Ou seja, você precisa ser grato por aquilo que você já tem. Deus precisa sentir em você que existe gratidão daquilo que você já tem e daquilo que você já pediu. Por quê? Porque, segundo a palavra, tudo já está consumado. Você já ouviu esse termo? Quando Cristo morre na cruz, ele fala está consumado. Quando ele fala está consumado, não é está consumado só a morte de Cristo, mas tudo está consumado. Tudo foi liberado. Tudo aquilo que estava travado no reino de Deus foi liberado através da morte de Cristo na cruz. Tudo, toda cura, todo milagre, toda bênção, toda prosperidade, toda vitória, toda resposta, toda promessa, tudo, exatamente tudo, está consumado. Então, se eu tenho essa clareza, e você precisa ter essa clareza, tá? Se eu tenho essa clareza, o meu sentimento tem que ser do quê? Fala para mim. De gratidão. De gratidão. Eu não posso deixar de pedir. Por quê? Tudo está consumado, mas nem tudo está acessado. Tem coisa que você ainda não acessou. Deus está liberado já para você, mas você não acessou. A honra vai ajudar você a acessar. Mas eu preciso sempre ter gratidão por aquilo que eu tenho, por aquilo que eu sou e por aquilo que eu já pedi. Você precisa pedir e já agradecer, como se Deus já tivesse te dado. E na verdade ele já te deu. O que não aconteceu ainda é que você não acessou. Pensa num sonho que você tem. Pense em algo que você pede para Deus já há muito tempo. Ó. Eu sei que todo mundo aqui tem coisas que pedem para Deus já há muito tempo. Talvez, eu estava no relógio de oração hoje, eu tenho um horário lá das 6 às 7, né? Às vezes eu encontro o Giovanni lá, antes de mim lá, né, Giovanni? E assim, é engraçado porque tudo já está dado. Você tem um parente aí que você está orando para ele se converter. Deus já converteu ele já. Ele só não acessou. Então a gratidão ajuda você a visualizar, a mentalizar, a ter fé. A gratidão ajuda a gente a exercer a fé de que aquilo vai realmente se materializar e acontecer. Porque é assim que tem que ser. Faz sentido o que eu estou falando aqui? Então sempre quando você tiver uma situação a nível de governo, a nível de autoridade civil, não deixe de praticar Filipenses 4:6. Está sofrendo? Confesse com pecado. Coloque em oração, com súplicas e com ação de graça. Fala assim, Senhor, o Senhor já deu. O Senhor já deu, agora eu quero acessar. Me mostra, né? Me mostra onde que eu tenho, o que eu tenho que fazer, né? Ou você pode também usar Mateus 7, de 7 a 8. O que diz lá em Mateus 7, 7 e 8? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abrir-se-vos-á. Por quê? Porque já está dado. Porque todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, acha. E todo aquele que bate, se abrirá. Já está dado. Então eu preciso exercer a gratidão. Sempre, tá? E aí eu estou fazendo um exercício para você ver como que é diferente a forma de enxergar. Eu não sei se você já enxergava desse jeito, né? Mas eu quero te convidar a mudar a tua mentalidade. De verdade. Que você possa mudar a sua mentalidade com relação às autoridades civis. As autoridades civis, elas não estão aqui para ser bandido, nem para roubar, nem para roubar o seu dinheiro. Né? Não caia nisso. Não caia nisso, tá? Não caia nesse engano. Cuidado com os chavões, com as palavras prontas. Entenda isso de uma vez por todas. Alguns ensinamentos lá de Romanos 13, né? Primeiro, devemos nos sujeitar aos governantes, aqui no encerramento da apostila. Quem pratica o bem não precisa temer as autoridades civis. Sabe aquele não dá uma sensação quando você está andando na estrada, assim, ó, por mais que você esteja na velocidade certa, você está andando na estrada, você está indo para Londrina, tá? Aí você vai chegando perto do posto policial e tem 2 guardas lá, assim, ó, o bicho tá olhando dentro dos carros, assim. Não te dá
não te dá um negócio assim, você não fez nada de errado. Tá tudo certo com você, você tá no limite. Mas você sente uma coisa, você sente uma tensão, não sente? Sabe qual que é o nome disso? Isso é temor. Isso é temor. Temor é o respeito pela autoridade. É isso que a gente tem que sentir da parte de Deus também. Entendeu? Não é só amor, é temor, porque o temor nos mantém na linha. O temor nos ajuda a nos manter na linha. Entenda? Então, quem pratica o bem não precisa temer os magistrados. Quem são os magistrados? Os governantes, os policiais, o guarda de trânsito. Se você pratica o bem, você não precisa temer ele. Pode ficar tranquilo. Agora, eles cuidam do nosso bem. E se você fizer algo errado, você vai ter castigo. Óbvio. Por quê? Porque eles foram instituídos por Deus para organizar as coisas aqui na Terra. Amém? Então entenda, por 3 vezes, lá em Romanos 13, o versículo cita que os governantes, prefeitos, presidentes, vereadores, secretários, policiais, bombeiros, juízes, eles são o quê? Eles são ministros. Ministros de Deus. O que é ser ministro de Deus? É o que ministra, é o que governa, é o que coordena a situação. Então, se eles são ministros, por 3 vezes Deus está falando, eles são meus ministros. Então, cuidado, agora eu tô apelando para o outro lado. Se você não tem gratidão e não consegue enxergar as coisas boas que a autoridade civil exerce sobre a sua vida para orar, interceder e agradecer, então presta atenção no que Deus está dando de orientação em Romanos 13. Eles são ministros de Deus. Nós devemos, assim como o pastor é nosso ministro dentro da nossa congregação, o policial é ministro de Deus, o prefeito é ministro de Deus, o juiz é ministro de Deus. Então a gente deve temê-los, nós devemos honrá-los, nós devemos respeito. Isso é uma orientação bíblica. Amém? Devemos pagar os impostos. Lá em Romanos 13 fala de imposto também. Além dos impostos, devemos respeito e honra. Então são alguns ensinamentos que nós precisamos ter claro na nossa mente, tá? Mas o que eu quero? Eu não quero que o ensinamento seja a lei. Lembra que a gente falou na aula 1 de princípio? Que o princípio é a base, o princípio é o início, é o que sustenta o mandamento, é o que sustenta o resultado. Então eu falei a aula inteira aqui de princípio, agora eu estou falando aqui de lei. Entende? E eu quero que vocês entendam, tenham clareza, gratidão, tenham a visão de que uma autoridade civil é algo que foi criado para você, para te ajudar, para te beneficiar. E pode ficar tranquilo. Nós já falamos disso, já lemos em Hebreus 13:17. Toda autoridade instituída por Deus vai prestar conta daquilo que ele tem feito. Se o teu prefeito, se o vereador que você votou, se o secretário que você sabe que está lá, se o teu presidente, governante, juiz, policial, fica tranquilo. Se o policial que te parou vai pedir uma caixinha para você, você precisa ser correto na hora de se posicionar. Honrá-lo, mesmo sabendo que ele está fazendo errado, mas você não vai pagar a caixinha para ele. Eu não pagaria. Tá? Mas você tem que saber se posicionar. Tem que saber honrar ele, para não deturpar a autoridade que ele já tem. E aí deixa que Deus vai cuidar dele. Pode ficar tranquilo que Deus não vai deixar isso passar em branco. Amém? Amém. Beleza. Na conclusão aqui, eu vou pedir para vocês lerem durante a semana. Fala um pouquinho lá do episódio de Pedro, em Atos 12. Um pouquinho do episódio de Pedro que eu comentei, que ele foi preso, do rei Herodes, Agripa I, que inclusive o rei Herodes Agripa I é um exemplo de Hebreus 13:17, onde ele, num determinado momento lá no capítulo 12, ele se intitula como o superior, Ele, assim, igual Nabucodonosor, quando teve um momento que ele falou assim, fui eu que fiz tudo isso aqui, E aí Deus fala assim, foi você? Então tá bom. Então eu vou mandar você lá pro mato e você vai ficar igual um bicho lá no mato, até você aprender quem é que manda aqui, E com o rei Agripa I, em Atos 12, acontece algo muito parecido. Quando o povo começa a declarar que ele é como se ele fosse um deus, ele é fulminado, ele é morto diante das pessoas,
Então tá lá no capítulo 12, recomendo você ler para você entender um pouquinho do contexto. E depois fazer uma reflexão. Hoje a aula ela tem uma aplicação, tem pelo menos 6 perguntas ali, que eu gostaria que você estudasse, que você refletisse, né? Tem muito a ver com o que a gente falou, para que você possa, na semana que vem, para que a gente possa falar assim, ó, o que mudou? Né? Baseado nessa aula agora, qual é a perspectiva que você passou a ter, ou qual a postura que você pretende ter, né? Eu quero ouvir de vocês na aula que vem um pouco mais disso. Alguém quer comentar alguma coisa? Senão a gente vai encerrar.